Jornal Candeia. Olá, internauta ligado no Jornal Candeia, eleições 2020, cobertura do Jornal Candeia. Hoje nós vamos entrevistar o prefeito Francisco Leone Neto, candidato à reeleição, e nesse local aqui, né, do auditório Quêmio Saad Fara, da Associação Comercial e Industrial de Bariri. Lembrando só que a entrevista com o Neto Leone é a última entre os candidatos a prefeito de Bariri. Precisamente no dia 29 de setembro, nós fizemos um sorteio na redação do Jornal Candeia com representantes dos 4 grupos políticos que disputam a prefeitura de Bariri. Houve um sorteio, nós começamos essa série de entrevistas no dia 17/10, depois dia 24 de outubro, na semana passada dia 31 de outubro e hoje finalizando dia 7 de novembro com o Neto Leone. Só lembrando, né, que nós, pelo distanciamento e pelo local aqui do auditório da CIB, a gente não está usando máscaras, tomando todas as medidas sanitárias necessárias. Neto, muito obrigado pela sua presença. E já pergunta, é inevitável a primeira pergunta, né? A gente sabe que a Covid tem se espalhado aí por vários locais do país e do planeta também. Cada pessoa reage de um jeito aí conforme a contaminação do vírus. No seu caso, um pouco mais grave. Eu queria saber como que está a recuperação. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Alcir. Eu tinha certeza que essa seria a sua primeira pergunta. Se não fosse, até ia pedir um minutinho para falar. Eu queria cumprimentar os assinantes do Jornal Candeia, os ouvintes e os que assistem também através das redes sociais. Dizer da minha alegria de estar aqui, né? Eu acho que eu sou a pessoa mais alegre hoje de ter passado por que eu passei, ter superado ou estar superando e poder estar aqui, né? Em primeiro lugar, a vida e a saúde, não só a minha, a de todo ser humano que a gente gosta. Parabéns ao Jornal Candeia pela iniciativa, agradecer à CIB de estar nos recebendo, a gente tem uma admiração. Me lembro que esse local aqui, no meu primeiro mandato, nós fizemos a doação do terreno para a entidade construir essa sede que ficou muito bonita e representa dignamente os nossos comerciantes, já que Bariri tem um comércio forte. Prazer falar com você, Alcir, com o Robertinho e com a Giovana, que também está aqui nos ajudando. Um abraço especial para o João Luiz, que é o meu candidato a vice. E eu queria, se me permitissem, primeiro fazer um agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que nos deu nessa vida, mas especialmente por esse momento. Sinceramente, para quem nunca tinha ficado doente, nunca tinha ficado internado, você passar 24 dias no hospital, 3 dias aqui na nossa Santa Casa, onde eu fui muito bem atendido, como muitas pessoas também fazem questão de relatar o bom atendimento, mas todo caso grave, não é porque é o prefeito não, é transferido. Eu acabei sendo transferido, porque o meu caso foi grave, ainda inspira alguns cuidados, mas acho que como todos percebem, estou bem melhor. A cabeça não parou de funcionar em nenhum momento, tanto que diariamente eu trabalhei no hospital, tanto na Santa Casa, quanto no hospital que eu fiquei em Bauru. Mas o meu pulmão ficou muito comprometido, quase 80%. Então, havia risco sim de vida, né? O caso era sério, os exames meus eram muito ruins, mas o médico falou no último dia, falou, olha, o que te manteve foi que você tem uma vida relativamente saudável, mas o mais importante foi a cabeça. Então fica aqui a dica, né? Sempre pensamento positivo, sempre coisas boas, nunca pensar em coisa ruim, pensar em coisa boa, valorizar as coisas boas da vida. Então eu agradeço a Deus e agradeço muito as orações que foram feitas, as igrejas, os padres, os pastores, a comunidade de um modo geral. Eu recebia uma infinidade de mensagens todo dia. Ainda bem que eu não fui entubado, né? Porque se você é entubado, você fica fora, né? Você sai de órbita. Mas no meu caso, me mantive firme e estou super bem, só falta recuperar o fôlego. Então até antecipadamente peço desculpa, caso eu tenha que dar uma pausa para tomar uma água, para respirar, ou alguma crise de tosse que ainda dá. Mas estou bem, voltei, tenho ido limitadamente ainda na prefeitura, mas o expediente está em ordem e já consigo fazer alguma atividade de campanha, né? Enquanto os outros candidatos fizeram a campanha toda, eu estou fazendo só a reta final. Não posso andar muito, estou indo num jipinho, né? Mas estou fazendo as visitas e agradecer esse calor humano maravilhoso da população de Bariri, que nos recebe sempre muito bem, com um sorriso,
E eu fico muito feliz. Muito obrigado, Bariri. Muito obrigado a todos que oraram pela gente. Tá certo. O Covid não é brincadeira, viu? Não é uma gripezinha, Não né, é uma Neto? gripezinha, não. Tá. Neto, uma pergunta que a gente sempre faz, né, para os candidatos aqui, no caso a prefeito, é por que se candidatar a prefeito de Bariri? No seu caso, essa é a 7ª eleição já para prefeito, né? Puxa, eu não fiz a conta, mas se você fez, 7ª. Tá feita, né? Porque a primeira foi em 96. Considerando todas, né? Sim. Considerando todas é a 7ª. Alcir, isso remete ao passado. Vou fazer uma breve retrospectiva, até porque nosso tempo é curto, né? E eu sei que você tem perguntas interessantes. Mas eu acho assim, tudo na vida que é feito naturalmente, flui melhor e tem resultado melhor. Acho que as coisas impostas, forçadas, são ruins. O que eu percebo hoje? Muita gente que entra na política força um pouco a barra. Avança, dá o passo maior que a perna, tem pretensões, talvez ganância, talvez quer o cargo por algum motivo que não seja aquele que deveria ser, que é de servir a população. No meu caso, eu nunca pensei em ser prefeito da cidade e nunca me convidei para ser. Eu fui convidado por um grupo de pessoas no ano de 95. Olha só, 25 anos atrás. Eu já era formado, advogado, trabalhando, indo muito bem na minha profissão, indo muito bem na minha outra atividade que é a música, e um grupo de pessoas viu em mim alguém que podia contribuir e alguém que podia dar um novo destino na política naquele momento. Tem momentos que é bom mudar e outros que não. Aquele era um momento que seria bom mudar. Na eleição de 96, nós participamos, não fomos os vitoriosos, mas eu me sinto um vitorioso naquela eleição. Foi um bom teste. Nosso nome foi, sim, bem recebido. E isso me fez aí, foi até bom, porque Deus faz as coisas certas. Talvez naquele momento eu não estava preparado. Aí eu me preparei para a eleição seguinte, que foi a maior vitória, né, eleitoral que Bariri já teve. Isso falando em números mesmo, né, em termos de votos, em termos de percentual. Mas não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo porque realmente a população mostrou a sua vontade. E a gente correspondeu a essa vontade. Porque eu falei, a primeira coisa que eu me lembro quando eu entrei na política, a palavra promessa está abolida do meu dicionário. Eu vou assumir compromissos, mas eu vou assumir compromissos que eu possa cumprir, sem enganação. Política não é um momento diferente da vida. É um momento como outro qualquer, onde se deve ter respeito, educação, verdade, sinceridade. Então, eu prego essa boa política. E naquele momento de 2000, onde nós ganhamos, a gente virou a página, porque fazia tempo que tinha uma briga política que não era saudável para o município. E mudou muita coisa de lá para cá. Então, mesmo eu estando há mais tempo na política do que os outros, mas é porque a gente faz uma boa política. Então, nem sempre a mudança ou a novidade é o melhor. Às vezes sim, às vezes não. O que interessa é o que é melhor para a cidade, independente de ser uma continuidade de trabalho ou uma mudança de trabalho. De lá para cá, fui reeleito em 2004, fizemos o sucessor em 2008, em 2012 perdi a eleição. A gente não ganha tudo na vida. A vida é feita de vitórias e derrotas, e você aprende muito na derrota. Quando eu perdi, reciclei, pensei, tal. Mas, por que voltei a ser candidato em 2016? Deixa eu fazer um parêntese só. Pode, claro. Nessa derrota, você chegou a pensar em desistir da questão política, da disputa política ou não? Cheguei porque a gente tem profissão, não vivo de política, eu poderia tomar meu rumo. Talvez até para mim, pessoalmente, fosse mais saudável. Teria uma vida mais tranquila, sem estresse, sem cobrança, sem xingamento, porque ninguém agrada a todo mundo. Então tem quem gosta, e tem quem gosta muito da gente, e tem quem não gosta, né? Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quem sou eu para agradar? Mas eu tenho a consciência tranquila e faço as coisas que eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo. Então eu cheguei a pensar, Alcir, adorei a sua pergunta. Mas, como disse um amigo meu, falou, na política não é só a sua vontade que prevalece, é a vontade que vem de fora para dentro. Mas me explica isso, como é isso? É o carinho da pessoa, é as pessoas que acreditam em você, que dependem de você, que esperam de você alguma coisa.
Entendeu? Então a gente fez tanta coisa boa para tanta gente. Às vezes eu encontro com alguém na rua e falo, eu nunca vou esquecer do que você me fez. E eu mesmo não lembro do que eu fiz, porque eu fiz despretensiosamente. Então isso é muito bom na política. Quem entra para ajudar, para servir, isso que é importante. Por isso que eu voltei. É um tipo de um clamor. Aí em 2016 nós ganhamos a eleição, mas deu aquele problema. Sim. Isso prejudicou bastante, né? Porque a gente só teve meio mandato. Não é lamentação, mas tem que ser falado. As pessoas têm que lembrar. Eu não governei 4 anos, 2 anos. Então é diferente. Porque na administração pública, ela é cheia de amarrações, de trâmites. Não é na velocidade da nossa vontade particular. Se você quer trocar sua camisa agora, você não deve satisfação para ninguém. Você levanta, vai lá e troca. Na administração, tudo você tem que seguir regras. Então as coisas demoram. Muitas vezes a gente é criticado. O asfalto está demorando para acontecer. Mas por que está demorando? Pela vontade do prefeito? Claro que não. Ninguém tem mais prazer de fazer a coisa. Eu falo que o cargo de prefeito ele é fascinante porque ele é o executivo, né? Executivo executa. Então eu falo, ninguém tem mais prazer do que a gente. Aí a gente entra nessa, você assume responsabilidade. Então hoje seria mais simples, falar, não vou participar. Mas é a responsabilidade que a gente tem com a cidade, com muitas pessoas que acreditam e confiam na gente. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que eu sou candidato a prefeito. Porque eu confio no meu trabalho, eu sei das minhas boas intenções e quando eu falo isso, não é porque você está na política. A política é muito mal vista no nosso país. Tem gente que torce o nariz mesmo quando vê político, independente de quem seja, porque assiste coisas horrorosas na televisão. Você pensa que eu também acho bonita a política do nosso país? Também não acho. Só que eu sei das minhas boas intenções, do que eu quero fazer pela cidade, do que eu quero fazer pelas pessoas. Então nós temos que entender que a política, ela é uma necessidade. Então por isso que nós estamos nessa. Porque a gente adquiriu uma experiência, um conhecimento, um relacionamento excelente. E eu sei que eu posso contribuir com a cidade. E acredito que eu seja hoje a pessoa que mais pode contribuir por tudo isso. Pelo trabalho, pelo conhecimento, conhecer a cidade, conhecer a máquina administrativa, conhecer as pessoas, se relacionar com quem pode ajudar, como deputados, governo estadual, governo federal. Então, tudo isso fala assim, puxa, eu vou abandonar nesse momento? Não, eu quero uma cidade melhor. A gente pegou a pior fase, crise econômica que já vinha de anos, crise municipal, teve um monte de problema aqui, entra um, sai outro, não teve essa continuidade, essa segurança no trabalho. Então, agora que a gente conseguiu sentar, começar a resolver, começar a apresentar resultados, a gente vai interromper simplesmente um trabalho que está dando certo e pode dar muito mais certo. A gente mostrou isso na pandemia, que foi uma coisa que estraçalhou com empresas, com pessoas, com falta de emprego. Por que não está gerando emprego hoje? Não está gerando quase em lugar nenhum. A gente tem que preparar a Bariri para o pós-crise. E é isso que a gente está construindo. Era uma das questões que eu ia te fazer, Neto. Vamos nela. Do desenvolvimento econômico, o que você coloca como Acho que eu expliquei o porquê que eu sou candidato, né? Sim. Você queria complementar essa resposta? Tá ótimo. Tá. Só dizer o seguinte, para as pessoas terem um pouquinho mais de cuidado com o que fala e um pouquinho de respeito, que às vezes são mal orientados até, talvez não é nem da pessoa. Então toma cuidado com às vezes com o que fala, para não ofender. Política não é ataque, não é inimizade, são propostas e confiança e credibilidade de cada um, né? Por exemplo, eu tenho um orgulho do meu pai, que já faleceu, e da minha mãe. Então eu posso falar assim, eu tive berço, eu tive ensinamento. Qual é o ensinamento número 1 que meus pais me deram? É honestidade. Eu trago isso para a minha profissão de advogado, para o meu dia a dia com as pessoas, e trago para a política também. Não tenho envolvimento em nada. Tanto que sou candidato, né? Se tivesse, não poderia ser, né? Então fica aqui explicado. Poderia até falar outras coisas até mais, mas eu prefiro me manter aqui na nossa conversa. Tá. Até por causa do tempo, né? Por incrível que pareça, já foi metade do tempo, viu, né? Então vamos fazer. Vamos fazer um bate-volta nos assuntos meio rapidão. Se você quiser dar ser mais sucinto, aí até dá tempo de abordar mais questões, mas você fique à vontade para abordar da forma que você achar melhor. Você puxou esse gancho da questão do desenvolvimento, eu queria saber de você, qual que é a prioridade, assim, Neto, caso seja reeleito já talvez para esse final de ano, para começo já de 2021. Ao contrário do que falam, a gente tem um contato excelente com todas as empresas da nossa cidade. Eu tenho esse contato pessoal com os empresários. A gente viu cada uma
qual era a dificuldade nessa época de pandemia. A gente ajudou, nós isentamos de taxas, de concessão de uso. Tem muita gente que não sabe disso. Nós ajudamos as empresas a ficarem de portas abertas, a não demitirem, ou, se for o caso de demitir, porque já não é uma coisa do poder público e sim da iniciativa privada, que fosse o mínimo possível. Minimizamos esse problema, isso deu resultado. O grande X da questão é que as pessoas, quando falam em emprego, elas não pensam só nas empresas que estão aí. Eu penso muito, em primeiro lugar, mas elas pensam em novas empresas. E não que eu não pense, claro, quem não quer anunciar uma nova empresa. Nós fizemos muitos contatos, mas infelizmente a crise econômica e depois a pandemia interrompeu, porque todo mundo botou o pé no breque. Botou o pé no freio ali, as empresas não esperaram, vamos ver como é que vai ficar. Qual é hoje a maior demanda? Mas antes da maior demanda, falar que nós temos um programa muito interessante, que é a ajuda de custo de aluguel. Todos os imóveis da prefeitura já estão cedidos para as empresas. As áreas que a gente tinha, que eram poucas, nós já licitamos e vendemos de forma facilitada para empresas. Então, tudo que a gente tinha na mão, a gente queimou, para o bem. Barracão e terrenos. Barracão e terrenos. Perfeito. E agora? A prefeitura não tem mais área. Aí vem uma empresa que quer se instalar, fica aquela disputa das cidades, né? Todo mundo oferecendo alguma coisa. O empresário vai vir para onde ele achar que é melhor, que a oferta é melhor. O que a gente precisa? Isso eu não tenho dúvida nenhuma de falar. Nós precisamos de mais áreas. Nós já detectamos vários locais na cidade, tem um, inclusive, às margens da SP-304, que já tem um expediente aberto, já está avaliado, inclusive o proprietário, como ele também tem um débito com o município, facilitaria, porque teria esse abatimento, está em fase adiantada para a gente comprar e ter o terceiro polo num local estratégico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, a partir do ano que vem, reservar no orçamento do município mais recursos para a gente poder comprar a área. Com a área na mão para a gente negociar, eu te garanto que vai dar resultado. A gente vai conseguir atrair, a gente vai conseguir montar mais empresas e, consequentemente, vai gerar mais oportunidades de trabalho. Sem contar as empresas que estão ampliando no polo já existente. Nós temos a Nostro Sapori, que teve toda aquela celeuma da questão da lei, mas isso já está regularizado, agora está na mão da empresa a sua continuidade, que eu acho que o ano que vem certamente ela vai abrir as portas. Nós recebemos recentemente a Pluma, que essa veio por conta própria, mas a prefeitura ajuda. Sim. Praticamente todas as empresas, ou menos ou mais, recebem um suporte da prefeitura. Sempre precisa de alguma coisa e a gente sempre atende, isso eu garanto. Então nós estamos no caminho certo e eu tenho certeza que, superada a crise e a pandemia, e Deus nos abençoe para que 2021 a gente volte mais à normalidade, com certeza nós teremos um desenvolvimento muito bom de Bariri. Bariri é uma cidade que quem vem gosta, e gosta muito. E as empresas que estão aqui também, conversei inclusive com os proprietários da Frisocar, eles não fui eu que trouxe a Frisocar, mas com certeza eu falo, fui o prefeito que mais ajudei essa empresa crescer. Então é gostoso você ouvir isso do dono da empresa, né? Sinal que a gente é sim presente, é junto do empresário e estamos fazendo o nosso trabalho para Bariri crescer. Tá certo. Mudando um pouco de assunto, Neto, questão da área da saúde, o que mais preocupa hoje é a Santa Casa de Bariri. E o que preocupa mais ainda em relação à Santa Casa é a questão das ações judiciais, né? Sejam ações de fornecedores, sejam ações trabalhistas que vem lá, vem bloqueio judicial e retira aquele dinheiro que a prefeitura repassa, que às vezes a própria União repassa via SUS. Você vislumbra alguma solução para tentar estancar esse tipo de situação? Com certeza. Mas eu vou dizer que a intervenção não foi feita de maneira errada. Até porque só tem um jeito de fazer a intervenção, da forma que nós fizemos. Ou as pessoas falando assim, fizessem outro CNPJ. Que outro CNPJ? Não dá para simplesmente você criar um CNPJ e já funcionar uma Santa Casa. Ela tem registros no Ministério da Saúde, ela tem recursos vinculados que dependem de aprovação, que demandam tempo, meses, às vezes anos. E não é simplesmente, eu vou criar uma nova entidade e vai receber tudo que a Santa Casa recebe do governo e da prefeitura. Não é assim que funciona. A gente fez no CNPJ da matriz. O que aconteceu foi que aquela outra entidade tinha se apossado da Santa Casa, criou outros CNPJs de filiais de projetos em outros municípios, Campinas, etc. e tal, deu todo aquele rolo, aquela confusão, a Santa Casa estava para fechar, médico descontente, enfermagem descontente, paciente descontente, greve ia fechar, ou a gente tinha coragem de fazer o que ninguém teve antes, e fazer a intervenção
ou a Santa Casa estava fechada, eu garanto para vocês. Nós tivemos a coragem. Não foi fácil não, a gente estudou, tive 2 meses para bolar essa situação. Por que não foi tão divulgada? Porque a gente realmente fez as coisas num estudo mais interno, e aí fomos lá para que não houvesse nenhuma outra... Já esconderam tanto documento sem a gente avisar, imagina se tivesse avisado. Mas tudo bem. De lá para cá, o Departamento Jurídico da Santa Casa tem estudado sim uma alternativa, e me parece que agora chegaram a uma conclusão. Eu nunca neguei, você sabe disso, toda vez que a gente renovou aquele período de 6 em 6 meses da intervenção, que para nós, prefeitura, não digo para mim, para nós, prefeitura, o ideal é que a Santa Casa funcionasse como antigamente, como antes da Vitale. Funcionasse com aquele grupo de... Uma irmandade. Com a irmandade, com pessoas da nossa sociedade, nós temos tanta gente boa, tanta família tradicional. Eu passando no corredor Santa Casa, eu fui ler aquela placa de 1950, inclusive o nome do meu avô está lá, e de tanta gente que era da sociedade italiana, que contribuiu, resgatar essas pessoas. Isso é o ideal. A prefeitura continua ajudando, claro, passando recursos. Não é interesse nosso administrar a Santa Casa. O problema, né, Neto, é alguém assumir do jeito que está hoje, né? Porque vai assumir só mais ônus do que bônus, né? Exatamente. Então, o ideal realmente agora é fazer essa separação. Já foi tentado numa ação judicial que não deu certo. A de insolvência. A de insolvência, essa foi a primeira tentativa, não deu certo. Agora vai ser feita uma outra tentativa que já está sendo preparada. Então não pense que nós estamos parados e nem achando que do jeito que está, tá bom. Não, precisa realmente melhorar. Mas se não fizesse o que fez, nem aberta estava, né? Então, tem problema, tem bloqueio, tal. Mas teve avanços. Era um médico no pronto-socorro, são 2. A maternidade está sendo reformada, está quase pronta, a pediatria também, né? A sala de cirurgia, as salas, né, de cirurgias, que são 4, estavam todas paradas, nós compramos equipamento. Agora, para a pandemia, a gente abasteceu com seriedade, comprando só uma quantidade suficiente de equipamentos, por preços corretos. Então, foi feito o que precisava ser feito. De cada 10 pessoas que eu converso, se não as 10, pelo menos 9 elogiam o atendimento. Agora, tem alguma falha? Tem. Tem falha lá, tem falha em algum setor da prefeitura. Acontece. E problema, gente, vai ter sempre. Na prefeitura, na cidade, dentro de casa. Na verdade, nunca a gente está livre dos problemas. Mas o importante é a gente melhorar e ir corrigindo. E a Santa Casa está no caminho certo. Precisa ser feito realmente um ajuste para que ela não perca recursos, mas que melhorou e principalmente que você manteve aberta é importante. E antes que você faça a próxima pergunta, eu não posso deixar de falar de uma alegria, porque toda a campanha que eu participei, eu fui cobrado, todo mundo foi cobrado, do funcionamento do Hospital São José, o Hospital Verde, ou o Elefante Verde, né? Que virou até chacota, né? E essa eleição, que a gente está começando a obra agora esses dias, fizemos a licitação, já ganhou uma empresa que é de Jaú, por sinal, nova vem. Já está o pessoal chegando aí para fazer a obra, aí ninguém falou nada. O Hospital Verde vai funcionar. O primeiro andar. Dentro a gente conseguiu um aporte... Mas não como hospital, né, Neto? Vai funcionar como uma unidade administrativa. E ambulatório. Você lembra que a primeira conversa era essa. Tá. Mas com a pandemia, a gente vai fazer primeiro o ambulatório do Covid. Você queria botar a central das ambulâncias ali? Sim, ainda quero. Na diretoria... Mas nesse primeiro momento a gente vai fazer o ambulatório do Covid. A gente não está usando o recurso do Covid, sim, de tratamento de pessoas, para isso não está usando. A gente está usando parte do recurso daquele auxílio emergencial, que veio por causa do Covid, mas é um auxílio emergencial livre para a gente poder utilizar naquilo que a gente acha melhor. E um local desse, um hospital maravilhoso, que todo baririense fala, puxa, por que isso não está funcionando? Nossa administração vai fazer funcionar. Eu falei com o Robertinho já, gente, para a próxima campanha, não sei se você vai participar ou não, né? Se ganhar, logicamente não, né? Mas a gente vai ter que estender para 1 hora, porque nós já estamos com 24 minutos já, tem uma série de perguntas, mas uma eu preciso te fazer que é na área da educação. A gente sabe, né, Neto, que estamos acostumados com os alunos dentro de sala de aula, de repente vem essa pandemia e deu toda essa celeuma que aconteceu aí no mundo todo. E em Bariri, especificamente, a gente até detectou que tem muitos alunos que não têm o acesso à internet. E foi aprovado, inclusive, na sessão de Câmara, um projeto nesse sentido.
Eu perguntaria para você se a Prefeitura pretende cumprir essa lei que foi aprovada e como tentar recuperar no ano que vem, esse ano de 2020, de que forma? Independente de lei, já estava no nosso plano de governo, está no plano de governo agora para os próximos 4 anos, mas já para o ano que vem, a melhoria da parte de tecnologia na área da educação. Eu digo isso porque, superado o principal, que é você botar uma boa apostila na mão dos nossos alunos, apostila de qualidade de escola particular na escola pública, sem pagar nada, agora é hora de investir na tecnologia, né? Principalmente a pandemia nos mostrou isso. A pandemia deu uma reviravolta, então o administrador ele tem um planejamento, mas muito mais que planejamento tem que ter preparado para os imprevistos. Sim. Então é aí que a gente se mexeu e eu falei inclusive no programa, vou falar no programa eleitoral de rádio de amanhã sobre isso, que é o nosso investimento na tecnologia, que é uma boa rede de internet nas escolas e bons equipamentos na mão dos alunos. O meu sonho é, inclusive, que cada aluno tivesse um tablet do município na tua mão para poder estudar. Claro que isso depende de levantar custo e tal, mas se a gente tiver orçamento para isso, nós vamos fazer. Então, realmente o caminho é esse, investir na tecnologia das escolas para que o estudo seja mais modernizado do que é hoje. E nunca esquecer dos nossos professores, né? Os nossos educadores é a maior joia que a gente tem. Pode ter equipamento, pode ter apostila, mas se não tiver um bom professor... E a gente sabe que os nossos professores, eles gostam de aprender, eles gostam de melhorar. Então, capacitação permanente dos nossos professores. Eu sou entusiasmado para falar, vou falar menos para você poder fazer as perguntas. Eu vou ter que fazer mais uma pergunta antes das considerações finais, viu, Neto? Vou tentar reunir 2 questões aqui numa só. Vamos lá. Na virada do ano agora, houve aquela exoneração de aproximadamente 40 cargos, né, Neto? De chefes de setor e chefe de unidade. E eu imagino que alguns serviços possam ter sido comprometidos. Por exemplo, a gente que é da área de imprensa, a gente não tem um assessor de imprensa na prefeitura encaminhando algumas informações. Isso a gente fala por uma questão própria da gente. Poderia até estar informando no site, no Facebook da prefeitura, a população como um todo. Você pensa em realizar algum concurso, caso seja eleito, para o ano que vem, para algum setor específico? Eu já coloco uma outra questão também que está no seu plano de governo. Mas eu não posso responder e aí você faz a outra? Eu respondo rapidinho. Tá, vamos lá. A gente precisa fazer concurso. Eu já era para ter feito. Eu não pude fazer o concurso. Porque você sabe que tem um limite prudencial e o limite de gasto com o pessoal estabelecido em lei, que é 54% do orçamento. E eu encontrei a prefeitura ali já batendo nesse limite, 52, 53, que é o que nós estamos agora. Sem contratar ninguém. Eu não enchei a máquina. Eu vi alguém falando outro dia, precisamos enxugar a máquina. Quero ver enxugar a máquina. Onde? Você vai demitir com funcionário concursado? A gente precisando de mais funcionário, gente se desdobrando. Ah, mas tem funcionário. Todo lugar tem, né? Uma meia dúzia lá que precisaria ser melhor? Tem, mas a grande maioria, trabalha com amor, com dedicação, com companheirismo e tem um ótimo ambiente de trabalho. O funcionário público trabalha. Eu sei que tem uma pecha ruim, mas trabalha. Então, é preciso sim fazer concurso. Inclusive tem também um expediente aberto, pode ser até que alguns já sejam feitos agora no final do ano. A gente vai licitar, contratar uma empresa para ser um concurso sério, não é a prefeitura que vai fazer. Mas você consegue reduzir esse gasto com funcionalismo, Neto, dando margem para essas contratações? Exatamente. Que aí é que está o X Isso. da questão. Mas algumas peças eu acho que a gente consegue já colocar, até algumas especialidades médicas que são necessárias, algumas reposições, por exemplo, de creche, na parte administrativa. Aí, você fazendo o concurso e tendo ali o concurso pronto na tua mão, conforme vai dando a brecha, você vai colocando sem desobedecer à lei. Mas o que a gente mais fez aí, que foi realmente, tivemos que rebolar para isso, foi administrar a vida inteira, 130 anos que tem nossa cidade, todos os prefeitos tiveram equipe, né? Tem lá seus diretores, depois tem os chefes de setores, sim. Os chefes de unidade dava de 50 a 60 cargos em comissão. Aí teve essa ação, que a justiça mandou exonerar, eu cumpri a ordem judicial, tem que ser cumprida, já aproveitei, já extingui a lei. Então, tudo bem, agora não tem mais, vamos trabalhar assim. Muita gente apostou que a prefeitura ia parar. Realmente, alguns setores sofreram, penaram, vocês sofreram por falta de contato, sim. De não ter o assessor de comunicação. O esporte também por não ter uma pessoa que estava trabalhando bem no esporte, na cultura e assim por diante. A gente conseguiu, graças à nossa credibilidade e ao nosso prestígio, ir lá pensar algumas pessoas que deram que aceitaram esse desafio de responder pelos setores e pelas unidades. Mas que alguns setores
deram uma patinada, isso foi inevitável. De 56 cargos, hoje você trabalhar com 8, 9, a gente só trabalha com isso. Numa prefeitura de mais de 1.000 funcionários, 8 ou 9 cargos em comissão. Não é brincadeira. Quando eu falei isso no Tribunal de Contas, antes de ficar doente, que eu tive uma reunião, eles falaram, que exemplo, prefeito. Pois é, apostaram que a gente não ia conseguir, mas superamos essa fase. Eu acho que, na verdade, o que precisa ser feita uma reforma administrativa. Não fiz agora porque eu entrei no meio do mandato, não era momento de fazer, mas se Deus quiser, tivesse a oportunidade, que humildemente eu peço aqui, da gente ser reeleito, com 4 anos dá para a gente trabalhar bem e logo no primeiro ano fazer uma reforma administrativa, ajustar toda essa situação e, inclusive, fazer um novo plano de carreira para o nosso funcionário. É isso que eu ia te perguntar, que está no seu plano de governo, Neto, a questão da revisão do plano de carreira dos servidores. Qual é a prioridade nesse caso? Na verdade, você tem que pegar o que existe hoje e item por item, mas isso também, que hoje muitas leis mudaram, regras vão mudando, tudo na vida é mutável, né? Então você não pode deixar nada estagnado, sempre você tem que revisar. E agora é hora de revisar. Eu não vou nem falar o que é prioridade. Tem que ver tudo e adequar para os dias de hoje. Tá certo, então. Nós estamos um pouquinho tempo estourado aí, 30 minutos, Neto. Uns 2 minutinhos para as considerações finais, por gentileza. Tá joia. Falamos de desenvolvimento, falamos de educação, que é a menina dos nossos olhos. O trabalho no social está sendo bem feito. A saúde, que é uma área difícil de trabalhar também. A gente está assim, muito empenhado, trocando a nossa frota de veículos, né? Reduz gasto e dá mais conforto para o paciente. E a gente quer continuar o nosso trabalho. Não é hora de interromper, não é hora de trocar o certo pelo duvidoso. A experiência faz a diferença, a gente respeita a todos os candidatos, a gente gosta desse processo democrático, ele é saudável. Eu sei que as pessoas torcem, muitas delas torcem o nariz pela política, mas a política ela é necessária. Você tem um prefeito que ame a sua cidade como a gente ama, que tem amor no coração. Esse período que eu fiquei internado serviu para eu reciclar e ver que a gente tem que deixar picuinhas de lado, coisas ruins de lado na nossa vida. Vamos pensar só em coisas boas. Eu quero trabalhar pela cidade. Eu tenho uma folha de serviço prestados quando alguém fala, mas o que o Neto fez? A gente está distribuindo nas casas, não só o nosso plano de governo, mas as obras que a gente já realizou. Fiz uma revistinha no final do meu primeiro mandato, 130 e poucas obras. Outra revistinha no final do segundo, 150 e poucas obras, quase 300 obras. Mas o que a gente fez esse ano de revitalizar o lago, o recap asfáltico que não saiu ainda, mas vai sair, o Hospital Verde, a apostila, quer dizer, é tanta coisa para falar. Sim, estamos trabalhando, mas se a gente tiver um mandato de verdade, cheio, com o nosso conhecimento, com a nossa vontade, com o amor que a gente tem pela cidade, com o gosto que a gente tem pelas pessoas, com um vice que vai colaborar dessa vez, que é o João Luiz, com bons candidatos a vereadores, que eu espero que a Câmara realmente tenha uma Câmara que põe a mão na consciência e pense em trabalhar pela cidade. Tem tudo para dar certo, a gente superar essa crise, superar a pandemia e fazer Bariri crescer. Bariri já é uma cidade boa. Todo mundo que vem, às vezes o baririense não valoriza. Tem que vir uma pessoa de fora para valorizar. Todo mundo que vem aqui gosta, vem e fala, poxa, prefeito, que bacana, a cidade organizada, tá bonita, estamos reformando as praças, tá limpa, ou seja, tem tudo para crescer. Não adianta fazer promessa, não se iluda com promessa, porque a administração é cheia de amarras. Tem gente que nem sabe o que está falando. Tem candidato que fala que vai fazer tal coisa, já está feita. Outro dia falaram, vamos fazer a iluminação do cemitério, já estava feita. Na verdade, e outras tantas coisas mais. Então, muita coisa do que se fala nessa campanha já está sendo feita. Outras não dá para fazer. Não dá. A pessoa não tem conhecimento do nosso orçamento. Nós temos, estamos no trabalho, não é hora de parar. É hora de continuar o trabalho. Mudança não significa melhoria. Mudança pode ser um problema sério. Tá? Então, peço a vocês que confiem na gente. Eu amo essa cidade, eu gosto das pessoas, vamos deixar de lado as diferenças, vamos para frente, vamos vencer, Bariri merece. Muito obrigado. Muito bem. Deus abençoe. A gente encerra então, a entrevista com o prefeito Francisco Leone Neto, o Neto Leone, aqui no auditório da Associação Comercial e Industrial de Bariri, auditório Quêmio,
Saad Fara. E só lembrando, né, a você internauta, que o conteúdo dessa entrevista estará disponível também na edição deste sábado do Jornal Gandeia. Agradecendo também ao Robertinho Coleta, Giovana Felipe aqui nos trabalhos técnicos. Um abraço. Informação na sua vida.